Quadro direto ao ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje fala sobre um tema que, confesso que quando eu li, eu comecei a pensar e tentar fazer a minha listinha aquela, né? Tentar ver o que realmente já está acontecendo, o que talvez até o final do ano, não sei se vai acontecer. Metade do ano já se passou. Como estão as suas metas? Verdade, né, Rita? O que a gente faz com elas, né? A gente tenta executar, mas e quando não consegue? Pois é. Tem um monte de armadilhas por trás das metas, né? Bom dia, Rita, Nicolas, Ricardo Sander. Eu vim escutando que o Ricardo Sander não é o cara que come a caixinha de bis inteiro. Antigamente, nós comíamos, para comer uma barra inteira de chocolate era um absurdo. Hoje é mais fácil, porque a barra está pesando a metade, eu penso, né? E o preço é o mesmo. Ou até mais. Ou seja, nós desfrutamos bastante do chocolate, né? Mas falando sobre metas, que é o objetivo do meu comentário de hoje, é que muitas vezes lá no início do ano as pessoas traçam grandes metas, né? E depois elas engavetam aquelas metas e o tempo vai passando e quando chega no final do ano elas dão uma espiadinha de novo para ver o quanto elas andaram ao longo do ano, mas na verdade elas não deram nenhum passo, não tomaram nenhuma decisão com base nas suas próprias metas. Eu me lembro de um amigo que ele dizia: Gustavo, nunca tracei metas na minha vida. E ele falava aquilo com um tom por trás, assim, como se fosse um ato de audácia, coragem, como se fosse um diferencial competitivo dele. O tempo foi passando, a gente percebeu que por algumas decisões erradas, equivocadas, os resultados dele foram sendo prejudicados justamente por não ter uma meta, por não ter uma direção na vida. E eu costumo dizer que existem três tipos de pessoas, ou três tipos de metas que as pessoas lidam. Tem pessoas que não têm metas, são aquelas pessoas que literalmente andam pela vida como se estivessem à deriva, né? Essas pessoas podem até chegar em algum lugar, mas a chance de esse lugar não ser o lugar desejado é muito grande, porque ela vai ser refém das ocasiões que vão acontecendo ao longo da sua vida. Também tem um segundo tipo de pessoas, que são aquelas pessoas que traçam as metas, mas não se comprometem com as metas. Elas até têm um plano, mas elas colocam aquele plano na gaveta e elas seguem a vida tomando decisões impulsivas, intuitivas, sem olhar para aquele plano. A chance de atingir as suas metas também é muito pequena. Em compensação, tem o terceiro grupo de pessoas, e eu acredito que esse é o grande diferencial, que são aquelas pessoas que têm metas, mas elas se comprometem com as metas. Elas olham para as metas em todos os momentos para tomar suas decisões, para que elas consigam colocar as mãos naqueles objetivos, atingir as suas metas. Elas se perguntar para elas, eu gosto muito de fazer esse teste, né? Às vezes a gente entra dentro da empresa que nós prestamos algum tipo de consultoria, por exemplo, e a gente pergunta assim para o dono da empresa: e aí, como é que estão as metas? Quanto vocês já faturaram esse ano? Está dentro da meta? Se a pessoa tiver que se reportar um computador para responder, é sinal que ela não está envolvida com a meta. A meta não está dentro dela. A meta está dentro de um computador. E se a meta não está dentro da pessoa, está apenas dentro do computador, o nível de comprometimento ele é afetado para atingir aquela meta, né? Porque a pessoa não consegue encontrar oportunidades naquele dia. A meta está longe, né? E as pessoas que têm metas e têm comprometimento, elas acompanham o indicador de desempenho em tempo real. Elas sabem exatamente o quanto elas já percorreram daquele objetivo, para chegar naquele objetivo. Elas normalmente são as pessoas que crescem das empresas, que fazem os setores dentro das empresas crescer, são as pessoas que ocupam lugar de destaque, não somente dentro das organizações, mas também dentro da sociedade. Por quê? Porque ter metas é como um atirador que enxerga o seu alvo. Imagine que você está numa sala escura, você pode ser o melhor atirador do mundo, atirador sniper. Se estiver numa sala escura sem conseguir enxergar o seu alvo, a chance de acertar o alvo é muito pequena. Em compensação, nós não precisamos nem ser o melhor atirador. Se estivermos numa sala iluminada, olhando para o alvo, existe uma chance de acertar o alvo, a chance é muito maior. Ou seja, ter metas na vida é fundamental e as pessoas que têm metas conseguem aproveitar as melhores oportunidades porque elas têm direção, né? Dicas para quem talvez não tenha a questão da meta tão clara. Por exemplo, um vendedor, ele vai saber, bom, eu vendi tanto, eu preciso atingir minha meta para chegar a tanto. Um jogador de futebol, por exemplo,
pegando aqui na analogia, ele pode fazer, a meta dele é fazer 10 gols, mas a meta principal é ser titular da equipe. Ele faz 10 gols, o técnico não põe, ele depende do técnico para escalar. Um cara numa empresa que não é vendedor, ele começa a fazer o trabalho dele ali melhor. Vamos pegar o nosso exemplo aqui no jornalismo. Ele começa a produzir mais matérias, começa a fazer matérias diferentes, mas depende daqui a pouco se ele quer chegar a um outro cargo, se ele quer melhorar de salário, ele depende dos chefes para conseguir evoluir. E assim temos em tantos outros empregos. Como é que nesse caso se trabalha? Porque muitas vezes depende de outra pessoa ou de outras pessoas para conseguir atingir aquele objetivo, por mais que você consiga estabelecer metas próprias. Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa. A gente percebe que é uma grande dificuldade das empresas de lidar com as metas. Existe uma grande dificuldade. Inclusive, nós temos aproveito o jabá aqui, nós temos um programa chamado Mastermind Meta Gerenciamento, que ele fala bastante sobre gestão. Nós trabalhamos 14 tópicos que fazem a diferença na gestão. E um deles é sobre metas. Como eu faço para construir indicadores de desempenho? Tudo no mundo corporativo pode ser medido. Basta que tenhamos a criatividade para medir. Antes de traçar uma meta de melhorar uma coisa, eu tenho que ter um indicador. Gera o indicador. Às vezes o ato de gerar o indicador já gera por si só melhoria. Mas respondendo a sua pergunta, Ricardo, metas. Se eu traçar uma meta anual, eu corro o risco de me perder dessa meta. Então, quanto mais curta for a meta, melhor será. Eu fiz uma especialização na Universidade da Califórnia, em San Diego, e eles trabalham muito com metas trimestrais, que eles chamam de objetivo-chave de resultados, são os OKRs, né? E essas metas trimestrais, elas são cascateadas em metas semanais, e essas metas semanais são cascateadas em metas diárias, ou seja, todas as pessoas envolvidas nos projetos, elas sabem exatamente quando acordam pela manhã qual é a meta do dia, meta diária, o que eu preciso realizar só por hoje. E quando chega no final do expediente, é fundamental que a gente preste contas a respeito das nossas metas. As metas podem ter um indicador de quantidade ou ela pode ter um indicador de qualidade. Isso também vai fazer a diferença. Ou seja, no momento em que nós temos um indicador e a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer hoje, existe uma tendência de termos um dia mais produtivo. E tem uma coisa que é um mito, cara. Os empresários acham que no final do expediente é a obrigação do empresário exigir qual foi a produtividade diária do seu colaborador. Esse papel tem que ser invertido. E ele já pode ser invertido já na hora da contratação. É obrigação do colaborador prestar contas sobre a sua produtividade diária. O que você fez? Com qual nível de desempenho? Com qual nível de qualidade? Que nota você dá para você mesmo? E no final do expediente mandar o relatório. Pode ser por WhatsApp. Pode ser por uma planilha do Google Docs, pode ser por uma planilha de Excel compartilhada no Google Docs, no Drive, no Google Drive. Ou seja, medir o indicador de desempenho de forma diária é fundamental. Inclusive, é o slogan dos alcoólatras, não é isso? Os alcoólicos anônimos têm a meta diária. Só por hoje. Só por hoje. O objetivo deles é só por hoje. E só por hoje eles ficam 30 anos atingindo as suas metas com bastante energia, né? Então é isso aí. É isso aí. Importante ter esse autoconhecimento para saber quais são as metas grandes, aquelas que são os teus objetivos na vida, as metas de médio prazo, as de curtíssimo prazo e as do seu dia. O que acontece muitas vezes é que você tem lá a sua lista de tarefas. Poxa, tenho 5 tarefas para desenvolver nessa manhã. Aí tenta fazer as 5 ao mesmo tempo, passou amanhã, não fez nada. Ou seja, faz a primeira, te foca naquela, terminou? Aí vai para a segunda, aí vai para a terceira. Não tenta responder o WhatsApp enquanto está escrevendo um texto, enquanto está respondendo um e-mail, enquanto está pensando no que tem que fazer depois do colega que tem que passar alguma informação. Então é importante que a gente tenha essa organização para que a gente consiga atingir as nossas metas. E eu acho que tudo começa nas metas pequenas. Matando um leão por dia para que a gente possa atingir os objetivos. Nós podemos fazer, Nicolas, uma caminhada de 300 quilômetros a pé. Nós só temos que estar preparados para dar o próximo passo. E só para finalizar, tem 4 palavras que são legais a gente observar. Visão, objetivo, meta e método. São 4 coisas diferentes. A visão é aquilo que nós conseguimos ver, né? O objetivo vem de objeto, aquilo que nós conseguimos pegar na mão. A meta é o alvo.
E o método é o caminho para o alvo. Quando a gente consegue traçar planos na nossa vida, contemplando esses 4 conceitos, a gente consegue ter melhores resultados. A gente dá tração dos nossos indicadores, né? É fundamental que a gente tenha uma equipe de alta performance que saiba exatamente qual é a meta diária para que a gente coletivamente consiga chegar nos melhores resultados. E se alguém, porventura, se perdeu aí nas metas no meio do caminho, retoma ela e... Retoma, Retoma, né? e vai. O nosso compromisso nunca deve ser com a falha, né, gente? Se por acaso alguma coisa não deu certo, o compromisso não é com o erro, com o que deu errado. Nós temos que ter compromisso com o que é certo, com o acerto. Então, corrija, ajuste as velas e recupere o tempo perdido daqui para frente, sem ficar olhando muito para trás, né? E corrija hoje, não deixe para segunda-feira. Hoje, isso aí. Importante. Obrigado, Bozetti. Obrigado, um abraço, bom resto de semana para todos nós. Muito bem, Gustavo Bozetti, ele é diretor da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind no Rio Grande do Sul, participa do Troca de Ideias no quadro Direto ao Ponto.